paz do Senhor Jesus nessa manhã ensolarada de domingo aqui na presença de Deus. E nós vamos, os irmãos, eu creio que já estão com as suas Bíblias, né, do lado aí. Salmo 40, vamos abrir no Salmo 40, salmo abençoado, um salmo de esperança para cada um de nós. E a palavra de Deus diz, Salmo 40, a partir do versículo 1, diz assim: esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu-me o meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me fez, ou me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Deus sempre está nos colocando num lugar de destaque, num lugar de firmeza, né, em cima de uma rocha. E a nossa rocha sempre é o Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Deus, por este dia, pela oportunidade que o Senhor está nos dando aqui de mais um final de semana na tua presença, Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, Deus, porque nós temos a condição de continuar transmitindo esses cultos aqui do templo, Deus. Deus, eu creio que tem abençoado a cada um de nós, tanto os que estão aqui trabalhando, como os que estão em casa, Deus. Agora, Deus, eu quero colocar a saúde do povo brasileiro em tuas mãos. Eu quero colocar as autoridades do Brasil e do mundo em tuas mãos, Deus. Todas, de um modo geral. A nossa obrigação é orar por cada um. Se está lá como autoridade, foi porque teve a permissão do Senhor. Então nós temos que orar por cada um deles. Deus, eu quero colocar as famílias da Congregação Terra Santa, Deus, que o Senhor esteja dando livramento, paz, sabedoria. Deus, que o Senhor esteja repreendendo em nome de Jesus qualquer que seja o plano de Satanás em nossas vidas. Eu também quero colocar, Deus, as vidas dos amados lá de Castelo Forte, Deus, que o Senhor esteja abençoando a família pastoral, Deus. Senhor, cuida, abençoa, toma conta de cada um deles, os irmãos, todos, em nome de Jesus, eu quero agradecer, Deus. Vamos louvar o Senhor? Amém? Irmão Paulo, irmão André, violão. Amém. Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. O Big Bang pra disfarçar, pode alguém ter dúvidas? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio eu encontro resposta certa então. De todas
se faz no seu olhar. O universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o anjo houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ou se duvidas, ou se acredita. Ninguém explica Deus, dono de toda a ciência, que sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o anjo houvesse, ele já era Deus, se revelou ao céu. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, e se duvida, ou se acredita. Ninguém explica Deus. Eita, ninguém explica Deus, né, amados? Glória a Deus, sempre glória a Deus. Irmãos, nós vamos aqui continuar com a palavra de Deus. Isaías, palavra forte, capítulo 42, a partir do versículo 18. A partir do versículo 18, Isaías diz assim: o Senhor diz: escute, gente surda, olhe bem, gente cega. Ninguém é tão cego como o povo de Israel, o meu servo, ou tão surdo como esse povo que estou enviando. Não há quem seja tão cego como o meu mensageiro, nem tão surdo como o servo do Senhor. Povo de Israel, você tem visto muitas coisas, mas não entendeu nenhuma delas. Você tem ouvido muitas coisas, mas não aprendeu nada. O Senhor é o Deus que salva o seu povo, e por isso quis que eles conhecessem e respeitassem a sua lei. Mas eles foram assaltados e roubados, foram postos na prisão e trancados nas celas. Os seus inimigos os levaram como prisioneiros, e não há ninguém que os ponha em liberdade. Ah, se um de vocês desse atenção ao que eu estou dizendo, se daqui em diante alguém escutasse com cuidado. Quem foi que entregou o povo de Israel aos seus inimigos? Quem foi que deixou que eles fossem roubados? Foi o próprio Senhor, contra quem temos pecado. Não quisemos seguir os seus caminhos, nem obedecer às suas leis.
Por isso ele derramou sobre nós a sua ira. E nos castigou com uma guerra violenta. A sua ira queimou como fogo em volta de nós. Mas mesmo assim, ninguém se importou. Nenhum de nós conseguiu aprender nada. Irmãos, nós temos sempre palavras fortes, né? Isaías, Ezequiel, Jeremias, são sempre palavras duras. E o título dessa mensagem é A Minha Cegueira Espiritual. A cegueira espiritual do irmão Oswaldo, né? E aqui nós vemos assim, que existe uma correção, mas existe o amor do Senhor por cada um de nós, por trás. Ele aperta, mas não é que ele afrouxe, mas ele orienta. E ele prova que mostrou o que fez por cada um de nós. E vai e volta, e eu tenho muito cuidado, irmãos, porque eu tive um patrão na minha vida, que durante toda a minha vida, graças a Deus, eu só tive 3, que ele dizia que quem não cresce, desaparece. E a preocupação de Deus é com o nosso crescimento na presença dEle. Porque todos os pais querem que seus filhos sejam grandes, né? Sejam doutores, sejam acadêmicos em alguma coisa. Esse é o sonho dos pais, que os filhos estudem, que os filhos sejam pessoas de destaque na sociedade, humanamente falando, e espiritualmente falando, devíamos ter esse mesmo pensamento. Então, a semana passada, naquele dia que a irmã Jeane nos trouxe a palavra, está com 2 semanas hoje, eu li Provérbios capítulo 16, versículo 8, dizia que quando nós fazemos a vontade de Deus, Ele muda, ou seja, Ele transforma inimigos em amigos. Olha que coisa, só Deus é quem pode fazer algo desse tipo. E eu tenho uma história rápida, eu sempre tenho algumas histórias para contar, de uma pessoa muito amiga, estudamos juntos lá em Maceió, e essa pessoa perguntava tudo ao professor, e não importava qual fosse a matéria. Se ela tivesse dúvida de uma coisa, ela perguntava. E um dia, ela perguntou o que era que significava WC que tem nas portas de banheiro. Mas todo mundo riu, né? E o interessante é que essa amiga, ela tinha essa vontade de aprender. E o interessante é o que essa amiga é hoje, lá em Alagoas, né? Quando eu passo no local que ela trabalha, que é um tribunal federal, eu fico só olhando para aqueles pilares e vendo, e me lembrando dela na escola com a gente. E é lá que ela trabalha. É uma alta funcionária pública federal do estado, lá no estado de Alagoas. Então, por quê? Porque todas as dúvidas que ela tinha, ela perguntava. Então, talvez nós que ficamos rindo, não caminhamos para tão longe como ela caminhou. E nós devíamos ter a mesma preocupação em relação ao reino de Deus. E vamos aqui ver o versículo 20. O versículo 20 diz assim: povo de Israel, você tem visto muitas coisas, mas não entendeu nenhuma delas. Você tem ouvido muitas coisas, mas não aprendeu nada. Nós ouvimos tantas coisas do reino de Deus. Eu me coloco nesse lugar. Por isso que eu coloquei o título dessa mensagem como A Minha Cegueira Espiritual. É aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. E é aquilo que nós não damos passos muitas vezes. Interessante é que Mateus capítulo 6, versículo 33 diz que primeiro nós devemos buscar o reino de Deus. E todas as demais coisas serão acrescentadas em nossa vida. Todas. Ele não faz apenas, isso vai ser acrescentado. Não. O Senhor generaliza que todas as coisas serão acrescentadas.
E nós ouvimos os sermões, nós temos uma Bíblia maravilhosa hoje, na linguagem de hoje, com palavras que a gente usa nos nossos dias. E se não tivesse, fosse uma linguagem clássica, sim, daria para nós pesquisarmos, né? Hoje existe o Google aí, que é muito mais fácil, prático do que você pegar o dicionário, apesar de que eu sou mais antigo, gosto mais do dicionário, mas o Google está aí à nossa disposição para falar qualquer pergunta que nós fizermos, que seja perguntas religiosas ou de outras coisas, mas para nos enriquecer de conhecimento. E é isso que o Senhor quer. Agora o Senhor quer muito mais que nós colocamos esse conhecimento em prática. É isso que Deus quer para cada um de nós. A preocupação de Deus nesse momento é porque Ele não quer liberar, Ele não quer afrouxar os livramentos, mas nós procuramos aquilo que não devíamos procurar e diminui o nosso tempo na presença de Deus. E aos pouquinhos, às vezes nós vamos dando espaço para coisas que têm bem menos valor em nossas vidas. Então, não é só a palavra em si, mas o nosso comportamento perante a sociedade. Nós não sabemos, irmãos, questionar, não perguntamos, não colocamos em prática. E Deus quer que a gente faça essas perguntas, porque quando nós perguntamos, nós aprendemos, nós nos enchemos do conhecimento e da vontade de Deus em nossas vidas. Versículo 21 diz assim: o Senhor é o Deus que salva o seu povo, e por isso quis que eles conhecessem e respeitassem as suas leis. Deus não tem nada escondido de nós, irmão, nunca. Dizem que tem religiões por aí afora, que tem livros, que só as autoridades daquela religião podem ler esses livros. Deus não esconde nada. Está aqui o manual da vida, como dizia o pastor, como diz o pastor Valdemar. O manual do fabricante é a palavra de Deus. E nós temos essa oportunidade. Moramos num país abençoado por Deus, cheio de liberdades, vamos dizer assim, e nós não aproveitamos tanto quanto devíamos. Não é que nós somos incrédulos, não. Nós somos distraídos muitas vezes. Então Deus quer o conhecimento. Mas o conhecimento sempre tem preço. Nós temos que ir atrás desse conhecimento, nós temos que procurar esse conhecimento. E quando a gente encontra no nosso dia a dia, a gente tem que ir colocando em prática, porque é isso que vai fazendo nós mudarmos de vida na presença de Deus. E é o que Deus quer, é a nossa vida diferente, a nossa vida prática. Nós precisamos ser diferentes lá na escola, lá no trabalho, lá onde a gente se apresentar. Deus tem que ser presente em nossas vidas. O nosso testemunho é uma coisa que as pessoas é quem tem que dar. Não somos nós que devemos dar o nosso testemunho. São as pessoas, são as nossas ações, como lá no Salmo 126, que aquele povo vinha alegre da Babilônia e tinham passado 70 anos como escravos, mas o povo, as nações por onde eles passavam, dizia: é verdade, Deus tem feito grandes coisas na vida deles, glória a Deus. Quando as pessoas de fora reconhecem que Deus tem feito grandes coisas em nossas vidas, olha que interessante. Eles não precisavam, eles só vinham cantando de alegria na estrada. E tinham passado 70 anos no cativeiro, mas eles vinham felizes. E as nações reconheciam. E o versículo 25 diz assim: por isso ele derramou sobre nós a sua ira e nos castigou com uma guerra violenta. A sua ira queimou como fogo em volta de nós,
Mesmo assim, ninguém se importou. Nenhum de nós conseguiu aprender nada. Olha que incrível. É o meu relaxamento que faz isso. Não é? Quando acontece, quando eu melhoro, eu paro de tomar o antibiótico. O médico passa uma caixa com 20 comprimidos. E olha, o senhor vai tomar de 8 em 8 horas, de 6 em 6 horas. E eu começo a tomar e começo a melhorar. E quando eu tomo 10 comprimidos, para mim, eu já estou curado. Mas na realidade, tudo aquilo foi obedecido a uma pesquisa científica. E você deve tomar os 20 comprimidos. Aí você encosta e 3 meses depois a infecção volta mais forte. É a nossa vida espiritual. Nós, quando precisamos de Deus, o nosso joelho fica cheio de calo. Mas quando vai passando aquele momento difícil e nós vamos ficando um pouquinho mais de pé, e aí a gente começa a deixar, né? A parar de tomar o antibiótico, que é o conhecimento da palavra de Deus, é a prática. E não é isso que Deus quer. Atrás da bênção sempre precede a obediência em nossas vidas. E nós temos que ser obediente ao Senhor, devemos ser obedientes. Essa mensagem é uma mensagem de correção em nossas vidas. Mas o Senhor faz questão de passar de maneira amorosa, como um pai faz, né? Ele tem um versículo aqui, que ele diz assim: se o meu povo, segundo Crônicas 7,14, ele diz: se o meu povo se humilhar e orar, ele ouvirá dos céus as suas orações e perdoará os seus pecados e sara a nossa vida perante a terra. E é isso que Deus quer, uma nação sarada na presença de Deus. Essa sempre foi a vontade de Deus. Eu creio que Deus não quer alienados, pessoas que são muito religiosos, cheios de regras, cheios de tantas coisas. Eu creio que Deus não quer isso em nossas vidas, mas Deus quer pessoas tementes a Ele, pessoas que colocam o amor dele em prática, para que o mundo perceba que não é uma farsa, não é aquilo que eu prego, mas sim aquilo que eu vivo na presença de Deus. Então, será que nós vamos continuar surdos, mudos, como Deus está falando? Será que com a lição que nós tivemos do dia 23 de março até hoje, dia 16 de agosto de 2020. E o que foi que aconteceu? O fechamento do comércio, dos shoppings de um modo geral, né? O fechamento de tantas coisas. Eu tive telefonando esses dias para ir para o dentista. Os dentistas ainda não querem atender, só atendimento de urgência. E a gente fica se perguntando, e como é? Será que as pessoas não precisam de outros serviços? Mas está tudo nas mãos de Deus. E é isso. Será que nós vamos sair? Eu creio que nós estamos já diminuindo, como se fala, já a curva já está começando a ficar uma reta, vamos dizer, a melhorar. Será que nós vamos aprender alguma coisa com Covid-19? Eu espero em Deus que eu aprenda. E eu creio que cada um dos irmãos que tem a palavra de Deus nas mãos, tem a oportunidade de colocar em prática e trazer tudo isso que tem acontecido no mundo, não é apenas no Brasil, como um exemplo para a vida dele. Que Deus possa colocar essa palavra na nossa mente e no nosso coração, e que nós tenhamos a sabedoria suficiente para colocar em prática. Essa semana teve um dia que eu trouxe um versículo de Provérbio que diz assim: o trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça. Olha que interessante.
Deus não quer que nós sejamos um relaxado naquilo que fazemos, muito menos que sejamos um desperdiçador das oportunidades. Ele dá-nos oportunidades todos os dias, e Ele clama que a gente busque mais, porque cada vez Ele tem mais para nos dar. Deus abençoe, vamos louvar o Senhor, que Deus esteja no controle de tudo, e à noite nós estamos com uma mensagem poderosa. Amém, glória a Deus. Nós precisamos renovar a nossa fé todos os dias na presença de Deus. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Quero te agradecer, Deus, pelos louvores. Quero te agradecer pelos amados que participaram
em casa, onde estão. Quero te agradecer por novas pessoas que eu estava acompanhando ali. Tem uma pessoa chamada Professora Priscila. Você é muito bem-vinda, professora. Tem o irmão Rosivaldo também. Irmão Rosivaldo, você é muito bem-vindo. Todos os amados são bem-vindos. Mas tem umas pessoas diferentes, né? Que eu não sei quem são, mas Deus sabe quem são. Que o Senhor esteja trazendo sempre esses, convidem outras pessoas para assistirem nos domingos às 19 horas, ou seja, às 9 horas da manhã e das 17 às 18 e 7h30 às quartas-feiras. Que o Senhor esteja no controle, Deus, das nossas vidas. Que o Senhor esteja nos dando livramento, paz, nos leve para casa, encontre aqueles que ficaram em paz. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Deus abençoe a todos e até daqui a pouco, se Deus quiser.